Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É uma alegria para nós participarmos deste culto público ao nosso Deus. Nós estamos aqui neste local amparados por lei, temos liberdade religiosa para o fazer, nós louvamos a Deus pela nossa liberdade. O privilégio de ter um local específico, acesso livre às Escrituras, de várias traduções, de várias maneiras. Uns têm a Bíblia de papel ainda, outros de forma eletrônica. Temos a alegria de estarmos juntos aqui neste local, cantando juntos, e também a rica oportunidade para outros queridos irmãos que não puderam estar presentes e podem acompanhar à distância este momento de adoração ao nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor Deus por esta bênção, meus irmãos, dada a nós. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós continuaremos a exposição desta carta, tão belíssima e tão importante para nós. Um alerta da parte do Senhor Deus, usando o seu servo, o apóstolo Paulo, para orientar os irmãos lá no primeiro século, do perigo de um falso evangelho, do perigo de se ouvir uma outra mensagem, uma mensagem que aparentemente era tida como verdadeira. E o apóstolo Paulo foi levantado para alertar os irmãos, e esta mesma palavra serve de alerta para nós que estamos aqui neste local. Eu vou ler apenas do versículo 1 a 5, gostaria de ir até o finalzinho do capítulo, mas é muita informação aqui e eu tenho um tempo limitado, então eu vou ficar com os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós sabemos da nossa incapacidade de compreender a revelação escrita, por causa do nosso coração enganoso, como aqui mesmo no ato da liturgia já foi dito. Rogamos ao Senhor que nos assista neste momento, iluminando a nossa mente para compreender esta revelação, a porção da Tua palavra aqui, Senhor, que acabei de ler com os meus queridos irmãos. Ainda que aparentemente, Senhor, possa ser um texto já conhecido para muitos, sabendo de que a palavra do Senhor é viva e eficaz, precisamos, Senhor, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu rogo por mim, porque eu estou junto com os meus irmãos a ouvir da Tua voz, e rogo por aqueles que estão distantes nos acompanhando, para que o Senhor também os abençoe na compreensão desta mensagem. E uma vez que o Senhor nos abençoar na compreensão desta mensagem, Senhor, dar-nos coragem para colocá-la em prática, para que não sejamos encontrados apenas por Jesus. Amém. Albert Einstein, um físico teórico alemão que desenvolveu a famosa teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica, disse o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas.
E ele continua: a maioria das pessoas desperdiça seu tempo ao fazer perguntas que têm por objetivo descobrir o que a pessoa não sabe, enquanto a verdadeira arte de fazer perguntas é descobrir o que a pessoa sabe e o que é capaz de saber. Albert Einstein, um pensador do século passado. Então, eu estou convencido de que mais importante do que saber as respostas é fazer as perguntas certas. Uma vez, Pedro, Tiago e João fizeram uma pergunta intrigante para o Senhor Jesus. E por causa da pergunta que eles fizeram ao Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, o sermão escatológico sobre o fim do mundo surgiu. Fazer perguntas, meus irmãos, é muito importante, mas nós devemos estar preparados para as respostas que virão. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5, não sei se vocês perceberam. Aqui é apenas o apóstolo Paulo fazendo perguntas para os irmãos. É óbvio que o apóstolo Paulo já sabia das respostas, e ele pressupõe que as perguntas que ele fez para os irmãos, também aqueles irmãos sabiam das respostas. Então eu quero tentar junto com vocês aqui, ouvir novamente as perguntas e chegar a uma conclusão óbvia do que Paulo quer saber aqui. Obviamente Paulo, inspirado pelo Senhor Deus, na verdade é o que o Senhor Deus quer de nós. Então ele quer respostas claras, objetivas. Esse é o nosso assunto com vocês aqui neste local. Vocês que têm acompanhado a exposição desta carta, meus irmãos, sabem que nós iniciamos no finalzinho do capítulo 2, uma doutrina muito querida que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesta carta, a doutrina da justificação pela fé. A resposta que nós tentamos responder: como o homem é justificado diante de Deus? Por aquilo que ele faz, pelos méritos dele, pelo esforço de dedicação que ele tem, pela sua ética, pela sua moral, ou pela fé em Cristo Jesus? E Paulo já respondeu essa pergunta ainda na introdução. E o finalzinho do capítulo 2, que foi o último sermão nosso aqui, nós dissemos que Paulo preparou o assunto para que no capítulo 3 e no capítulo 4 ele desenvolvesse esse assunto. Então é disso que eu quero falar com vocês aqui neste momento, a continuação da doutrina da justificação pela fé. Meus irmãos, o que nós temos aqui é um convite a sair de uma performance religiosa, de um sistema que nos prende, que nos pressiona, que nos deixa muitas vezes sem ar, e abraçar uma liberdade vinda da parte de Deus, uma promessa em Cristo Jesus. Religião é muito importante, meus irmãos, entendendo aqui na palestra que o nosso querido Robson deu para os nossos adolescentes, é aquele ato de você ser ligado a alguma coisa que você tinha sido desligado. Mas o fato, meus irmãos, de sermos ligados a esse Deus não nos torna legalistas, cumpridores de uma regra apenas para conquistar favores da parte de Deus. Até porque esta reconexão ou esse religamento não se deu por causa da nossa decisão, e sim por causa daquilo que Cristo fez. Então, as perguntas são: nós vamos confiar em nossos próprios esforços ou na obra já realizada por Cristo Jesus? É uma das perguntas. Segunda, você ainda está tentando se aperfeiçoar com o próprio esforço, ou já entendeu que foi a fé que te iniciou e te sustenta na vida espiritual, te mantendo firme? Terceira pergunta, será que você já está preso na prática de tentativas de querer merecer alguma coisa da parte de Deus pelo seu esforço, ou você já experimentou esta liberdade de receber a fé no seu coração? E aí Deus tem prazer em abençoar os da fé. E quarta pergunta,
Estamos no caminho certo ou voltamos aos rudimentos da lei, ao legalismo que nunca nos conduz à salvação? E por último, como você está vivendo hoje? Pela fé ou pelo seu esforço? Nós vamos tentar responder essas perguntas, meus irmãos. Então, vamos para o nosso texto. O surpreendente argumento do apóstolo Paulo a irmãos muito queridos na fé. Meus irmãos, foi Paulo que pregou a mensagem para estes irmãos a quem ele direciona a carta. E Paulo era um pastor amável. Paulo é um pastor que ama as ovelhas, ele se gasta e se deixa gastar pelas ovelhas. Mas como pastor amoroso que é, Paulo sabia que tem certos momentos que você não pode só ficar passando a mão na cabeça da ovelha. De vez em quando você tem que pegar o cajado, quando a ovelha começa a extraviar para outros caminhos, e, claro, puxar a ovelha de volta, e quando a ovelha se torna um pouco mais rebelde, cajadada nas ovelhas. E me parece que é isso que está acontecendo aqui, porque me surpreende, meus irmãos, Paulo se direcionar aos irmãos, denominando-os de insensatos. Então nós vamos ver aqui a insensatez dos Gálatas, dito pelo apóstolo Paulo. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas, Gálatas 1:3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Gálatas insensatos. Você sabe qual é a atitude de um insensato, meus irmãos? O insensato é aquele que ele faz um cálculo no seu coração e ele está suscetível a dizer que Deus não existe. O insensato é aquele que não leva em consideração as coisas espirituais. Ele é aquele que faz um raciocínio lógico puramente humano e chega a uma conclusão exata, sem levar em consideração um Deus que é transcendente, todo-poderoso. Paulo chega a denominar esses irmãos de insensatos. Quem é estudioso aí na língua grega sabe que a expressão aqui é muito mais forte do que apenas insensatez. É como que o apóstolo Paulo está dizendo assim para esses irmãos: vocês todos são de miolo mole, uma linguagem popular hoje. Vocês não têm massa cefálica, uma linguagem mais atual. Vocês não colocam a mente para pensar, vocês não analisam, vocês não fazem cálculos. Como pode, ó Gálatas? Quem vos fascinou? É uma pergunta retórica. Claro que Paulo sabia. Na verdade, a palavra fascinar no grego aqui é enfeitiçar. E Paulo sabia quem fez isso. Foram os falsos pregadores. Aqueles pregadores de um outro evangelho que ele já havia dito no capítulo 1. Me admira vocês tão depressa passando para outro evangelho, porque alguém chegou lá e anunciou um outro evangelho, um evangelho que não era da parte de Deus. Por isso é que Paulo chega a dizer que mesmo se um anjo vindo do céu, ou eles, os apóstolos, pregassem um outro evangelho que fosse anátema, ele já falou isso com muita veemência, e agora ele não poupa a palavra. Ele está dizendo: vocês são insensatos. Quem é que fascinou vocês? Quem é que enfeitiçou vocês? Quem é que pregou uma mensagem, uma retórica tão impactante e deixou vocês assim tão maravilhados que vocês abraçaram essa mensagem? A resposta aos Gálatas era: aqueles pregadores que passaram aqui falando mal de você, Paulo. E meus irmãos, é assim até hoje. Nós temos muitos pregadores que se apresentam de uma maneira a encantar o seu público. Tem técnica. Aliás, os coaches estão aí para poder mostrar isso, meus irmãos. Mensagem que mexe com as suas emoções, faz você chorar, mensagens apenas humanas, tem mensagem que não confronta, pregadores que têm medo de perder ovelhas na igreja e com isso então trazem uma mensagem que enfeitiça as pessoas. E você sai daquele local dizendo: meu Deus, que pregador. E aí Paulo então, ô diácono, muito obrigado, Deus abençoe. Paulo diz: como é que vocês foram enfeitiçados? Eu não sei o que Paulo quis dizer com essa palavra enfeitiçar ou fascinar. É que me parece, meus irmãos, que quem tem o poder da oratória pode enfeitiçar mesmo as pessoas, pode conduzir as pessoas para o lugar que quiser. A gente aqui faz isso direto. Ele fala assim: vamos orar, abaixa a cabeça, todo mundo abaixa.
Agora fica em pé, todo mundo fica. E tem igreja que diz, agora rodopia, todo mundo rodopia. E tem um doido que pega um paletó e joga, e todo mundo cai. Meus irmãos, é fácil enfeitiçar as pessoas. E Paulo faz a pergunta, ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Isso aqui é um alerta para nós, meus irmãos, que temos uma mente. Por isso que o nosso objetivo é abrir a Bíblia e pedir para que você tenha uma Bíblia na mão e acompanhe o que o pregador está dizendo. Coisa ruim é quando o pregador lê o texto, e depois de ler o texto ele fecha a Bíblia, e aí começa. E aí ele já enfeitiçou o público, porque o público também fechou a Bíblia. Você conhece gente assim, que participa do culto, o pregador lê o texto e você já automaticamente fechou a Bíblia, porque você está dizendo, eu estou encantado com o que o pregador vai falar. Você está enfeitiçado, você tem que ter a Bíblia na mão e ficar atento. Deixa eu prestar atenção no que o pregador vai dizer. Agora, preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim no versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo lembra os irmãos da região da Galácia, que quando ele pregou lá, ele pregou apenas Cristo. Ele não quis ter uma técnica de oratória para poder encantar os irmãos, para os irmãos pensarem assim, ó Paulo, que pregador, que homem, que retórica. Não, ele está dizendo assim, o que eu fiz com vocês, a minha técnica foi apresentar Cristo para vocês de uma maneira em que vocês não só ouvissem a minha pregação, mas pudessem ver o que eu estava dizendo. E eu preguei Cristo, é como se eu tivesse levado vocês ao passado e coloquei vocês ao pé da cruz, contemplando o momento da crucificação. E vocês sabem disso, essa foi a minha mensagem. Agora chegou alguém que está pregando um outro evangelho e vocês ficaram encantados com isso. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele disse assim, é o que ele prega. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo mesmo. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que edifica, essa é a mensagem que transforma. Eu sei que às vezes nós estamos acostumados a ouvir outras coisas, e às vezes os nossos ouvidos estão com comichões mesmo. Foi o apóstolo Paulo que orientou Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir da mensagem da cruz. Por isso há aqueles que enfeitiçam a igreja, os irmãos. Então ele faz a primeira pergunta, e eu penso que os irmãos, quando pegaram esta carta, devem ter abaixado a cabeça e refletido, falando assim, de fato, Paulo, quando você esteve aqui, você apresentou para nós Cristo e este crucificado, e era como mesmo se nós estivéssemos lá, porque foi impactante, mas alguma coisa aconteceu no caminho, que eles começaram a ouvir outras coisas. Versículo 2, acompanhe aí. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei? Vocês que dizem que têm o Espírito Santo, que creem em Jesus, quando eu preguei para vocês aí, eu exigi de vocês alguma guarda da lei? Eu apresentei para vocês algum argumento de que, além da fé em Jesus Cristo, vocês também tinham que fazer alguma coisa para poder serem salvos? Isso é uma pergunta de resposta já fechada para os irmãos. É claro que os irmãos sabiam que não, porque, como eu já apresentei para vocês aqui, Paulo pregava Cristo e este crucificado. Então ele não era contra a lei de Moisés, mas ele apresentava a lei de Moisés com uma outra finalidade. Mas a missão da evangelização é anunciar Cristo, meus irmãos. Não é
a guarda dos 10 mandamentos. Ninguém evangeliza alguém dizendo, você tem que guardar os 10 mandamentos, você tem que ser um bom filho, você não pode matar, você não pode roubar. Se você evangelizar desse jeito, você vai lançar a pessoa no inferno, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus, ninguém. Eu sei que os nossos irmãos puritanos, no passado, diziam que a técnica de anunciar Cristo é primeiro você mostrar que ela está perdida, e esse é o caminho mesmo. Você tem que, se quiser apresentar a lei para uma pessoa evangelizando, é mostrar que ela está perdida, que ela não cumpre aquilo ali, que se ela continuar nesse caminho, ela vai para o inferno, mas que existe um caminho de salvação pela fé em Cristo Jesus. É o que Paulo fazia. Vocês devem lembrar de Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Preste atenção nesse versículo aqui, meus irmãos. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Paulo sabe disso. Aos rebeldes, né? Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E o versículo 17, o apóstolo Paulo pega a palavra e diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Prestar atenção, meus irmãos, palavra de Cristo, não é a palavra do pregador, não é a palavra do orador, seja quem ele for, o mais famoso, o bispo tal que arrasta a multidão. A salvação vem pela pregação, ou a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Então, se você quiser fazer um juízo de valor, se uma pessoa que está se valendo do cargo para pregar o Evangelho, se é falso ou verdadeiro, veja se esta mensagem você encontra Cristo. Se encontrou Cristo, então eis aí um profeta verdadeiro, que anuncia a palavra da salvação. A questão, meus irmãos, é que muitos pregadores usam Cristo como amuleto para apresentar outros argumentos. Era isso que esses falsos estavam fazendo. Não é que eles negavam Cristo. Vocês têm que ter fé em Jesus. A questão não é só Jesus, é Jesus e mais alguma coisa. E é isso que tem acontecido hoje na nossa sociedade. Muitas religiões que estão aí se dizem cristãs e dizem, não, nós cremos em Jesus, mas nós cremos em Jesus, mas também nós cremos nisso, nisso e nisso e nisso. Bom, nós de tradição reformada vamos dizer, somente Cristo. Somente Cristo e mais ninguém. E é Cristo na palavra, o verbo encarnado, o Logos de Deus. Atos capítulo 19, versículo 2, esse texto aqui é muito interessante. O apóstolo Paulo fez a pergunta para os irmãos lá da região da Galácia, como é que vocês receberam o Espírito Santo? E uma vez, nas viagens missionárias dele, ele chegou na cidade de Éfeso, e encontrou ali 12 discípulos de João Batista, profeta, e anunciando Cristo, eles disseram, sim, nós já ouvimos falar de Jesus. Mas aí Paulo faz uma pergunta intrigante, diz aí, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Que povo desinformado! E meus irmãos, eu sei que na nossa cultura há um entendimento num grupo religioso de que o Espírito Santo é uma bênção que você busca depois que você crê em Jesus. Então primeiro você crê em Jesus e aí depois você se esforça para buscar o Espírito Santo para ter uma experiência que é denominada como uma segunda bênção. E aí então é o chamado batismo com o Espírito Santo. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é uma manifestação externa, exclusivamente na igreja. Este não é o nosso entendimento, meus irmãos. Está claro aí o que Paulo perguntou para esses irmãos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creste? O Espírito Santo não é uma segunda bênção na vida de ninguém. Na verdade é assim. Deixa eu me corrigir aqui. O Espírito Santo é uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quarta bênção, uma quinta. É uma bênção constante na nossa vida. Não é apenas a segunda. Mas o fato é que quando você crer
Isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Então é impossível você dizer que tem fé em Jesus e não ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, então você não é nem de Jesus. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Paulo pergunta para os irmãos, voltando lá para Gálatas 3:2. Eu quero apenas saber isso. Se vocês me consideram como pastor ainda de vocês, me respondam. Vocês receberam o Espírito Santo de que maneira? Como é que foi quando os olhos da fé de vocês abriram? Quando aquilo ardeu no coração de vocês? Foi praticando as obras da lei? Ou quando vocês ouviram sobre o Cristo crucificado? Meus irmãos, vocês lembram daqueles dois no caminho de Emaús? Quando o próprio Senhor Jesus, expondo Ele mesmo, a partir do Antigo Testamento, o Verbo encarnado ali andando com eles, e quando eles então são impactados pela obra do Espírito Santo, eles dizem, é por isso que o nosso coração ardia, quando Ele nos expunha as Escrituras. Meus irmãos, essa é a nossa confiança, de que você será impactado, não em performance religiosa aqui, não no entretenimento na nossa igreja, para querer alegrar a galera, seja lá da maneira que for, é quando a palavra é pregada. E eu lamento dizer que nós estamos vivendo numa época em que pregadores que são fiéis às Escrituras são criticados porque já chegaram à conclusão aí os entendidos do tempo que ninguém consegue ouvir um sermão mais de 20 minutos. Eu já ouvi isso, pastor. O senhor prega quase 1 hora, 40, 50 minutos, ninguém suporta isso. O pessoal não aguenta mais, nós estamos no século 21, 20 minutos no máximo. Passou disso, o povo perde a atenção. Que coisa do inferno isso, hein? Ué, então vamos pregar qualquer baboseira aqui, porque 20 minutos passa rapidinho. E aí você vai para casa cansado, suado e enfeitiçado com o que o pregador disse. Mas meus irmãos, vocês perceberam aqui? Nós precisamos resgatar as nossas práticas do passado, quando pregadores subiam no púlpito e pregava de maneira que os irmãos não queriam ir embora, queriam ouvir mais. Lamento dizer que hoje pessoas na igreja sentem sede e fome de ouvir a palavra de Deus e saem de lá vazio, porque estão furtando a pregação fiel das Escrituras. Meus irmãos, o que edifica a nossa vida é a palavra escrita. Por isso, o Salmo 1 diz que é uma bênção para quem medita nessa palavra dia e noite. E quando você vem participar de um culto, você ouve desta pregação exposta aos seus olhos. Eu ainda oro ao Senhor Deus para me dar uma técnica na pregação. Existem várias técnicas, e uma delas é: Senhor, me ensina a pregar não só aos ouvidos, mas também aos olhos, de maneira que você entre na história, de maneira que você seja transportado lá para aquele momento e veja o teu Salvador sangrando, sendo sepultado, mas que você contemple também a tumba sendo removida, a pedra, e ele vitorioso saindo lá do mundo dos mortos, e você junto com ele. Porque é isto, meus irmãos, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, olhe comigo aí o versículo de número 3, por gentileza. Gálatas 3:3. Outra pergunta: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Bom, vocês perceberam que então eles responderam à pergunta anterior. A pergunta anterior é: vocês, como é que foi que vocês aí receberam o Espírito? Pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aí eles responderam: pela pregação da fé, Paulo. E aí então Paulo diz: mas como que agora vocês, nessa insensatez, tendo começado no Espírito, como vocês responderam, agora estão se aperfeiçoando na carne? E aperfeiçoar na carne aqui, quem está acompanhando a mensagem sabe disso, é aquela exigência dos judeus legalistas de circuncidar os homens lá na região da Galácia. É ter aquela marca visível. Você tem que ter essa marca visível da circuncisão para poder ser um crente completo. Eu sei que alguém pode estar perguntando assim: olha, mas vocês não são daquela igreja de que a circuncisão foi substituída pelo batismo? E é verdade, o batismo substituiu a circuncisão, mas o Senhor Jesus é que deu esta ordem,
que é para batizar. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então essa é a ordem. Mas isso não significa que se não der tempo de você ser batizado, que você não está salvo. O batismo é necessário, tem que ser aplicado. É evidência de que o Espírito Santo te salvou. Mas se não der tempo de você ser batizado, meus irmãos, você já foi batizado internamente pelo Espírito Santo. Lembra do ladrão da cruz? Existem as exceções. Agora a regra é, tem que ser batizado. Mas aqui, os judaizantes queriam que, além do batismo, tinha que ser circuncidado. Então por isso é que ele diz, vos aperfeiçoando na carne. E quem sabe o que significa circuncisão, entende aí, na carne. Então, meus irmãos, Paulo destaca que a fé que iniciou na caminhada cristã é a mesma que sustenta esses irmãos. Vocês não podem mudar. O evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, a pregação é a mesma. Por isso, meus irmãos, domingo após domingo nós estamos com a Bíblia aberta e pregando. Eu, se eu não me engano, pelo tempo que nós temos aqui nesta igreja, já vai para 12 anos, e eu me lembro que, no mínimo, eu já fiz uma exposição desta carta aqui nessa igreja, com essa aqui está sendo a terceira vez. E como é atual essa carta? E precisa ser repetida, até porque o público é diferente. Tem poucos irmãos aqui da primeira vez, não sei se os irmãos lembram. Mas é uma palavra nova, no sentido de que ela é viva, que ela renova, que ela fala, que o Espírito Santo toca o nosso coração. Nunca você pode chegar à conclusão de dizer, já li a Bíblia toda e agora está satisfeito. Eu já conheço tudo isso daí. Eu já li a carta de Paulo aos Gálatas várias vezes, já não tem mais nada para me ensinar. Não caia nessa, isso é sugestão de Satanás, meus irmãos. Então, Romanos capítulo 2, versículo 23, escuta isso daqui que o apóstolo Paulo diz. Romanos 2, 23, até o versículo 29. O apóstolo Paulo diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? São perguntas que Paulo faz. Acompanhe o raciocínio. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A letra aqui é a lei, que mata. A lei veio como atestado de óbito para a humanidade, meus irmãos. A lei é boa, nós é que temos problemas com a lei. Então, o caminho tem que ser fora da lei para haver salvação para nós. Então, ninguém se justifica diante de Deus pela guarda da lei. Nenhum judeu, nenhum. Esta foi a bronca do Senhor Jesus com os fariseus e os escribas, chamando-os de hipócritas, que exigia do povo a guarda da lei e eles mesmos não cumpriam. Versículo 4 de Gálatas 4, olha esta pergunta do apóstolo Paulo. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. A gente fica sem saber se Paulo está falando de que tipo de sofrimento aqui? Perseguição? Dificuldade? Ataques na fé?
Na verdade, alguns estudiosos dizem que a melhor palavra adequada aqui não seria sofrer, seria esperança. É como que ele disse no versículo 3, vocês estão se aperfeiçoando na carne, mas começaram no Espírito. É como que vocês estão perdendo essa esperança. Foi em vão essa esperança de vocês? Mas a tradução aqui, sofreste, também faz sentido. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Será que vocês não lembram que os sofrimentos que vocês enfrentaram por causa da sua fé, esse sofrimento foi em vão? E agora vocês estão voltando à prática da lei? Romanos 8, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 3 e 4, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, porque ele se fez homem, ele pareceu com um de nós, se identificou conosco, e diz lá, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne do homem chamado Jesus. Jesus se fez maldito na cruz, ele recebeu a maldição da lei no nosso lugar. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito que abre os nossos olhos quando a palavra é pregada com fidelidade. Então, voltando para Gálatas 3, 4, terá sido em vão tantas coisas que vocês sofreste? E aí ele diz, se na verdade foram em vão. E aí eu encerro junto com ele esse primeiro bloco aqui, a última pergunta dele no versículo 5. O destaque aqui, meus irmãos, não é na fé. Estamos falando de fé, não é na fé, e sim em Cristo. Porque fé na fé não adianta de nada. Olha aí a pergunta que Paulo faz. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A fé, meus irmãos, é um meio que Deus usa. A fé não tem o seu fim em si mesma. Cristo é o nosso fim, meus irmãos. Cristo é o começo e o fim, o alfa e o ômega. A fé é o meio que Deus utiliza para que nós então recebemos esta graça. A fé não tem o seu fim em si mesma. A fé apenas é um instrumento de Deus que Ele usa. É um instrumento que nos coloca, que nos conecta com Cristo crucificado. Coisa maravilhosa, nós sabemos disso. Adolescentes que estão aqui, crianças que estão ouvindo, ter fé em Jesus Cristo é importante, mas a fé, ela não é um instrumento para você se encantar com ela. Você tem que se encantar com aquele que é o autor da fé, e é nele que você tem que colocar os seus olhos bem fixos. Então, meus irmãos, a gente sempre termina o sermão fazendo perguntas, e as perguntas ajudam a gente em algumas coisas. Porque, como disse Albert Einstein, o mundo é regido por perguntas e não por respostas. Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Então, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente, meus irmãos? Qual é o grau de intimidade que você tem com o Deus que te salvou? Como você se justifica diante de Deus? Ou, melhor dizendo, como você foi justificado diante de Deus? Foi você que aceitou a Jesus pela força da tua liberdade, do livre arbítrio que você tem? Porque Deus te colocou numa posição de você escolher Cristo. Se você não escolher, você vai para o inferno. Foi dessa maneira? Então você vai chegar no céu e vai bater no peito dizendo, pois é, então foi uma decisão minha. E como nós sabemos que não é assim, meus irmãos, se Cristo não nos salvar, ninguém nos salvará. Não há salvação fora de Cristo e por Cristo. E somente é Ele que é o início e o fim da nossa salvação. Isso é graça maravilhosa, meus irmãos. Uma graça manifestada lá atrás, lá na cruz do Calvário, quando Ele a si mesmo se entregou por nós. Aliás, foi isso que Paulo disse no capítulo 2, no versículo de número
20, só para a gente relembrar isso daqui, Gálatas 2:20, quando ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não foi eu que pedi para ele se entregar por mim, não foi a força do meu argumento que levou Jesus para a cruz. O que levou Jesus para a cruz foi a força do meu pecado. É ato voluntário da parte dele. Isso é graça, meus irmãos. E como que, ouvindo uma mensagem da graça, a gente vai querer se justificar pelas obras da lei, pelo esforço daquilo que a gente tenta fazer para agradar o Senhor Deus? Bom, eu já disse em outro sermão e eu repito: existe uma maneira de você agradar a Deus, sim, cumprindo a lei, mas não como caminho de salvação. Se você que está me ouvindo ou que está aqui e que já se considera uma pessoa salva e tem certeza da sua salvação, então você tem sim que agradar o Senhor Deus cumprindo a lei. Você vai para a lei agradecendo o Senhor Deus por tamanha salvação que Ele deu para você. Então, meus irmãos, este é o perigo que estava rondando no coração dos irmãos no primeiro século e é o perigo que está rondando nos nossos corações hoje. A internet está aí que o diga. Hoje há muitos queridos irmãos nossos que não querem nem mais congregar porque estão enfeitiçados com pregadores da internet. Não estou dizendo que não existam bons pregadores da internet, até porque nós estamos aí. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que o nosso compromisso é com Cristo, não com homem nenhum. Não estou dizendo que você tem que ser rebelde à liderança da igreja, não me entendam mal, mas a sua mente tem que estar cativa a Cristo. Você é escravo de Cristo, você não é escravo de um sistema religioso. Existe igreja, que as pessoas participam lá, que se você sair o pastor te amaldiçoa, que você não pode sair debaixo daquele sistema. Aliás, eles dizem que só lá que é o caminho de salvação. Está aí uma grande seita e uma grande heresia. Então, quais são as lições que nós podemos tirar aqui, meus irmãos? Talvez você possa dizer assim: não, pastor, eu estou tranquilo, eu sou bem alimentado, eu sou seguro, eu tenho convicção disso. Louvado seja Deus por isso. Permaneça, persevere até o fim. Mas talvez você tenha um irmão do lado que não tem tanta convicção assim. Ah, meus irmãos, tem uma técnica de evangelizar que ensina a gente a fazer perguntas. E a pergunta é: olha, se você morrer hoje e chegar lá no portão do céu e encontrar com Deus, e esse Deus fizer uma pergunta para você, sempre perguntas, e a pergunta é esta: o que é que você tem para me dizer para que eu deixe você entrar no meu céu? Se houver essa possibilidade, você faz esse teste com crente, e tem crente que vai dizer: não, lá eu vou falar com Deus, me perdoa, olha, eu tentei, eu ia na igreja, eu até dízimo dava. Eu já ouvi isso de crente. Você está achando que é pelo seu esforço para entrar no céu? Se houvesse essa possibilidade, o que você diria? Olha, o Senhor mesmo abriu a porta, o Senhor enviou o teu filho, eu só posso entrar no céu porque Cristo, teu único filho, filho do teu amor, morreu por mim. O céu é bênção para a minha vida, é graça, porque eu não mereço, mas Cristo mereceu para mim o céu. Se você tiver essa convicção, você deita e dorme em paz. Estou dizendo isso porque existem irmãos que têm medo de perder a salvação. Aliás, há pregadores que ensinam isso. Eu quero que nessa noite você deita e durma. Não estou dizendo para você viver uma vida relaxada. Aquele que entendeu que foi salvo pela graça, ele vive uma vida santa. Ele ama a Deus de todo o coração. Ele apoia o trabalho na expansão do reino de Deus. Ele quer ser útil no reino de Deus. Que seja isso no teu coração nessa noite. Que você não seja apenas um religioso, um frequentador de culto. Eu sei que há aí uma descoberta da fé reformada no nosso tempo. E muitos se aproximam, especialmente da igreja presbiteriana, que se encantou com a fé reformada. Mas, meus irmãos, a fé reformada produz resultados. Se não está produzindo resultado, então não é fé que os reformados pregam. Eu já estou falando de pragmatismo, eu estou falando de vida, daquilo que Tiago disse, de não sermos apenas ouvintes. Então você nessa noite mais uma vez foi desafiado para pregar,
esta palavra que salva. Você já parou para pensar nisso? Você tem na boca e no teu coração palavras de vida eterna, belas palavras de vida eterna. Então fale, não te cale. Porque às vezes você só vai ouvindo, mas não fala. Às vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado, desesperada, para te usar, e você não fala. Fala de qualquer outra coisa, mas não fala de Cristo. Então seja um missionário de Deus. Entenda o que eu vou dizer, humanamente falando. Se deixe ser usado por Deus. Meus irmãos, a seara está aí, é grande, os campos estão brancos para a colheita. Cadê os ceifeiros? Se achegue ao Senhor Jesus com sinceridade, meus irmãos. É isso, eu convido a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza. E vamos entoar ao nosso Deus um hino de louvor. Hino 74 do nosso inário. Sinceridade. Ó Deus, de fato nós nos apresentamos diante do Senhor. Como estamos, Senhor? Na verdade, entendemos que é o Senhor que nos convoca para diante da presença santa do Senhor. É o Senhor que nos lava, que nos purifica. É o Senhor que nos aceita. É o Senhor que nos dá as diretrizes para te adorar. E aqui estamos, Senhor. O nosso desejo não é inventar, nem aceitar sugestões até de Satanás para te adorar, Senhor. Mas é te adorar como o Senhor mesmo exige de cada um de nós, em espírito e em verdade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste serviço santo sempre, ó Deus, para que as nossas atitudes sejam agradáveis diante do Senhor. O Senhor que sonda o nosso coração, conhece as intenções do nosso coração, sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ó Deus, o que pedimos ao Senhor é que livra-nos dos erros da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de ouvir os falsos pregadores. Ó Deus, eu clamo ao Senhor pelas ovelhas do Senhor aqui desta igreja. Aqueles a quem o Senhor comprou com Teu precioso sangue. Quantos ataques, Senhor, quantas mensagens para enganar. Ó Senhor, tenha misericórdia. Quantos lobos por aí, Senhor, travestidos de ovelhas. Livra-nos, Senhor, dá-nos discernimento. E ajuda-nos, Senhor, a sermos encontrados pelo Senhor como trigo, e bom trigo, Senhor, e não como joio na presença do Senhor. Então ajuda-nos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, a desfazer, tirar do nosso coração todo o peso e pecado que tão de pertinho nos assedia, ó Deus. Ajuda-nos a viver para o Senhor uma vida santa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons cidadãos do céu na terra, Senhor, dando testemunho do Senhor, neste mundo mau, num mundo cheio de ideologias. Ajuda-nos, Senhor, e salva-nos, Senhor, dessa geração perversa e corrupta. Que de fato, Senhor, vivamos para o Senhor uma vida sensata, justa e piedosa, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, meus irmãos, cada família representada aqui, família da aliança, e sobre a Igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e sempre. Amém.